dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Você não está sabendo da decadência das redes sociais? Menina, nem te conto. Franca decadência. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amicíssima Cora Ronay. Cora, decadência mesmo? Ninguém quer mais saber de rede social. Mesmo? E tem dado? Tem. Bem. Cora, você me passou um vídeo no Instagram, um reel no Instagram, de um cara que eu acho de longe um dos melhores jornalistas de tecnologia hoje em dia em ação, que é o John Byrne Murdoch. Apesar do nome, nada a ver com Rupert Murdoch e a família, mas o Byrne Murdoch é jornalista do Financial Times. Ele gravou esse vídeo para as redes sociais e escreveu. Eu assisti o vídeo, achei tão interessante que eu fui ler a matéria. E ele tem uma tese que é a de que talvez estejamos saindo da era das redes sociais. E segundo ele, numa pesquisa feita pelo Financial Times, e que depois ele começou a bater com outros dados da indústria, e a impressão que ele tem é que bate, o momento de pico do uso de rede social foi em 2022. E de 2022 para cá, o número de horas gastas pelas pessoas nas redes está em declínio. Em 2024, quando você fecha os dados de 2024, as pessoas usaram redes sociais 10% menos horas do que em 2022. Então, os números vinham crescendo até 2022, quando chega em 2022, começam a decrescer. E tem uma mudança que vem acontecendo há mais tempo, e que é interessante. Eu vou pegar aqui o gráfico só para não me atrapalhar. Mudam as razões. A partir de 2014, ou seja, nos últimos 10 anos, começa a mudar as razões pelas quais as pessoas estão nas redes sociais. Antes, quais eram as duas principais razões para você estar numa rede social? Quais são as três principais razões para você estar numa rede social? Me manter atualizado a respeito do que fazem meus amigos. Era a maior razão para você estar numa rede. Compartilhar a minha opinião sobre qualquer assunto. Essa era a segunda maior razão para você estar numa rede social. E a terceira maior razão para você estar numa rede social, até 2014, era para conhecer pessoas novas. É para isso que se usava redes sociais. Quando você pergunta hoje em dia qual é a maior razão para você estar numa rede social, para acompanhar a vida de celebridades. Qual é a segunda maior razão para você estar numa rede social? Para fazer passar o tempo. O tempo passar. É uma distração. Quer dizer, literalmente a gente está falando de um meio que inclusive tem esse nome, não à toa, né? Rede social. Porque era um meio de sociabilização, em que o que se tratava ali, no fim das contas, era a sua vida, né? Você estava no centro da rede social. Então, uma coisa sobre seus amigos, sobre você falar o que você pensa sobre um determinado acontecimento, era sobre você conhecer gente nova e fazer novos amigos, encontrar namorado, namorada, o que for. E hoje, rede social, na verdade, é uma coisa de fora para dentro, no sentido de que é sobre o mundo lá fora. É uma coisa que você assiste. Tem um outro dado que ele traz que eu acho muito interessante, que é o seguinte: só 1% das pessoas que estão nas redes contribuem com conteúdo para as redes. Só 10% das pessoas que estão nas redes interagem com o conteúdo que está nas redes. Os outros 90% agora. Mas isso eu tenho essa percepção desde sempre. É? Eu acho que
desde o começo das redes sociais, um número gigantesco de gente nem interage, nem cria. Entra para ler, para passar o tempo. Eu concordo com essa visão dele, sabe? Concordo. É engraçado que eu botaria o pico em 2020, durante a pandemia. Engraçado ver que isso se estendeu um pouco mais, né? Aí é dado, né? Aí ele deve estar certo nesse caso. Porque a gente passou o ano de 2020 todo, claro, fechado, 2020, faz sentido. 2022 é meio que o fim da pandemia, né? Uhum. Cara, eu acho que... o que eu vou dizer é um pouco exagerado, mas eu acho que ou as redes sociais mudam ou elas vão realmente acabar. Porque está faltando uma rede social que se enquadre hoje no que as pessoas querem como um todo. Porque você tem o TikTok de um lado, que é super seguido, mas só pelo pessoal muito mais novo. Você não tem gente acima dos 40 em TikTok. Não chegou a essa geração. Por outro lado, o Facebook não tem ninguém com menos de 50, 40. O pessoal jovem está muito pouco no Facebook. E mesmo as pessoas que estão no Facebook hoje estão interagindo muito pouco. O Instagram tem gente de todas as idades, mas o Instagram nunca foi feito para você escrever. E as pessoas estão, sei lá, estão dando nó em pingo d'água desde que se mudaram meio que para o Instagram, para dar opinião naqueles quadradinhos. Porque onde era para entrar uma foto, você tem que fazer uma foto do teu texto. É sempre uma coisa mal parada. Ele não facilita a interação. Quando você entra nos comentários, não é divertido, bom, ou... enfim, producente você ficar respondendo e conversando naquela caixa de comentário. O X é aquele esgoto. É tóxico. E é X de tóxico, tá aí, descobri por que mudou o nome. Então, olha, Threads não pegou. Eu posto no Threads todo dia não. Eu posto no Threads, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana, não porque eu poste, porque eu botei a configuração do meu Instagram para postar lá também. Então, eu acho que é verdade que isso está acontecendo, porque você não tem mais um... Quando o Facebook estava no auge, todo mundo estava no Facebook. Depois você teve algumas redes que o pessoal mais novo usou, o Snapchat, por exemplo, mas eles foram devorados, né, pelo Instagram, pelas redes maiores. Eu não vejo hoje um lugar de encontro. Tem muita gente usando o WhatsApp como rede social, mas é muita gente que a gente não sabe quem é. Eu sei que tem muita gente usando o WhatsApp como rede social, mas eu nunca sequer olho aquela aba. Uhum. Cara, tem uma coisa que eu acho que vai ser o tiro de misericórdia, que é a inteligência artificial. Porque é o conteúdo mais chato que você pode ter. Pois é, você sabe que eu escrevi na minha coluna do Globo nessa semana sobre o Sora 2, que é o app que a OpenAI decidiu transformar o novo modelo de geração de vídeo deles num app com conteúdo social. Ou seja, você gera um vídeo e você pode compartilhar na sua timeline dentro do próprio app do Sora. Ainda não está rolando no Brasil, foi lançado nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil. E você pode compartilhar. E uma das coisas que eu estava observando no Globo era o seguinte: percebe que sempre que tem um lançamento novo de um modelo de imagem
ou de um modelo de vídeo, o que acontece? Tem algum tipo de entusiasmo com aquele modelo e enche de conteúdo. E some. A última vez que eu vi isso acontecer foi com o Ghibli, isso já faz bastante tempo. Não, pois é, eu acho que tem. Depois olha aqui, o ChatGPT integrou, eles mataram o DALL-E e eles puseram o que seria o DALL-E 4, puseram dentro do ChatGPT, e uma das gracinhas que fazia era imagem do Estúdio Ghibli. Durante 2 semanas todo mundo fez imagem do Estúdio Ghibli. Aí durante 2 semanas todo mundo fez versão de si mesmo em bonequinho, né? E quem estava fazendo estava se queixando que os outros estavam fazendo e que isso ia acabar com os direitos autorais e tal. Enfim, durou 2 semanas. 2 semanas. Durou 2 semanas. Aí veio o Veo 3 do Google, de vídeo. E de repente tinha um monte de vídeo engraçadinho, programa de auditório bizarro. Foi verdade. Teve durou 2 semanas também. Todo mundo ficou enchendo de vídeo e de repente acabou. Quer dizer, o que as pessoas continuam vendo no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social, segue sendo aquilo que gente faz. Pois é. Eu tenho uma tese a respeito disso, que é a seguinte. Eu acho que o problema, quando a gente fala de vídeo, é que bate no Uncanny Valley. O Uncanny Valley é um fenômeno muito interessante. Imagina, a tradução mais adequada, a mais comum, é Vale da Estranheza. Imagina 2 montanhas, uma do lado da outra, mais ou menos com a mesma altura. E aqui você tem um vale. Essa montanha é a da caricatura. Essa montanha é a do realismo, do que parece real. Aí você vai do desenho, lá no alto, do desenho mais caricatural, mais uma bolinha e os tracinhos para você fazer um boneco de palito, tá certo? E você vai descendo, e conforme você vai descendo, você vai se aproximando de um realismo. Sei lá, você vai fazer lá em cima um Asterix e Obelix, aí você chega no Tintin, aí você chega no desenho, na história em quadrinhos de super-herói, aí você vai chegando numa coisa que já tem algum tipo de textura e tal. Quando você sobe a outra montanha, é tudo realismo, sei lá, aquela pintura hiperrealista que foi moda durante um tempo. Durante 2 semanas históricas. Durante 2 semanas históricas. Que você vê aquele pato e parece uma fotografia. Aí inventaram fotografia, né? Você vai daquela pintura hiperrealista até a fotografia, o cinema. Tá certo? Que é puro, é exatamente o que você vê, o que você tem. O que é esse ponto no vale? Tem uma tese que neurocientistas todos, psiquiatras, todo mundo diz, não, isso é fato. Tem uma tese que é o seguinte: nada do que está nessa montanha nos incomoda. Nada do que está nessa montanha nos incomoda. O vale, que é o ponto em que deixou de ser caricatural, deixou de ser uma ilustração, uma coisa que remete à realidade. Sei lá, um Da Vinci é o que está imediatamente antes, é aquela coisa que é a Mona Lisa, que é uma pintura, não é uma fotografia. Não. Mas aí tem um ponto que você sai ali do renascentista, do barroco, que chegou ao máximo do retrato, claramente sendo um retrato. Então, você tem ali o Da Vinci, o Rembrandt, aquelas coisas todas, Velázquez. Aí você chega no Vale da Estranheza. O ponto em que essas 2 montanhas se encontram é aquela imagem que é super realista, mas você sabe que não é real. E você sabe que não é real porque
não tem vida no olho. Não tem, os movimentos não são naturais. Tipo, a textura da pele está igualzinha, tudo tá, mas o movimento não é natural. Teve um desenho animado que foi lançado no início do século chamado Final Fantasy, que era um desenho animado japonês baseado no jogo Final Fantasy, que todo mundo dizia, olha, isso é o ponto máximo que a animação por computador chegou, nunca fomos tão próximos da realidade, é quase um filme e tudo mais. A turma do estúdio botou uma fé de que ia explodir a audiência. Foi um dos maiores fracassos. Era insuportável. Eu não consegui ver tudo. E o problema é o olho está morto. É aquela coisa ali, é o Vale da Estranheza. É aquela coisa de não é desenho animado, não é filme. Está no meio do caminho, e esse meio do caminho, independentemente do roteiro, causa um impacto no cérebro, na mente humana, que você não quer ver. Você está num lugar que você está desconfortável. Tem alguma coisa nesse Vale da Estranheza que é um fenômeno super interessante, que a gente consegue lidar com a representação do real, a gente consegue lidar com o real, a gente não consegue lidar com o encontro entre a representação real e o real. Mas você sabe que não é só em representação do real, não. Mesmo desenho, eu tenho recebido muito um tipo de meme feito em inteligência artificial, que é um desenhinho, que é uma piada, que a pessoa, sei lá, tem... E esse desenho é sempre ruim, é sempre medíocre e não convence. Ultimamente, desenho de tirinha, sobretudo, é quase de lei que ele seja mal feito. Se você fizer um desenho muito bem feito hoje em tirinha, aquilo fica esquisito. E esse desenho tosco é ótimo. É o que você quer ver. Mas sempre foi, né? Charlie Brown, por exemplo, do Charles Schulz, era uma coisa caricatural. É uma coisa muito levinha. Muito... Calvin and Hobbes era uma coisa... Mas sabe, isso, ok. Agora, esses desenhos de inteligência artificial, eu não sei o que é. As fotos, então, nem falar. Então, e o texto também não vai dar certo. Porque você imagina, você escreve um texto com inteligência artificial. O teu olho cansa. Eu não consigo ler. Sabe? Eu não sei o que é falta, é uma falta de poder de síntese, ou o que é, mas você começa a ler, é chato. A arte é a mesma coisa, o vídeo é a mesma coisa. Tem um amigo que fez um vídeo de quase média-metragem com inteligência artificial, eu não consegui ver. Falta roteiro, não sei. Chega um momento que você diz não. Olha, então isso vai atrapalhar as redes sociais, que é uma grandeza. Porque a tendência das pessoas, dos produtores, vai ser, vou fazer uma coisa qualquer com inteligência artificial, vou botar aqui. Mas o problema é que eu acho que já não está funcionando e as pessoas já estão entendendo que não está funcionando. Eu argumentaria que, quando você pega, por exemplo, aquele modelo do Google de imagem, o Nano Banana, eu brinquei um bocado com o Nano Banana. Em 2 semanas. Não, mas deixa calma. Sim, 2 semanas, mas o que o Nano Banana faz que outros modelos de tipo Midjourney, o GPT não conseguem fazer? O Nano Banana consegue isolar um pedaço da imagem e só substituir outro. Então, a brincadeira que eu fiz foi o seguinte: eu peguei um retrato meu que o Arruda fez e comecei a brincar com o mesmo retrato de corpo inteiro. André Arruda, nosso colega aqui, corpo inteiro, eu lá, me veste com o uniforme do Flamengo, me botou de jogador de futebol. Mesma pose. Me veste como centurião romano, me botou como centurião romano. Eu vi. Eu fiz várias versões. Samurai e tal. E é muito bacana porque
Ele bota uma roupa realista. A quantidade de pessoas que me perguntou, teve comentário do tipo, esse aí é rico com tanta fantasia assim. Entendeu? Porque, então, Mas é um elemento surpresa. Claro. É a coisa do Estúdio Ghibli. Ah, que lindo, tá meu retrato. Claro, Quando claro. todo mundo faz. Mas o ponto é, quando você tiver esse tipo de habilidade em vídeo, que em algum momento aí nos próximos 2 anos, é isso que o Nano Banana faz com foto, ela vai fazer com vídeo. Aí, o que vai dar para fazer? O que vai dar para fazer é eu filmar na sala da minha casa uma cena de Guerra nas Estrelas com os meus filhos. Entendeu? E claro, eu filmando com meus filhos uma luta entre um Jedi e um Sith é só uma brincadeira de família. Mas vai ter um bando de estudantes de cinema, gente que realmente tem talento, que vai começar a fazer cinema com atores que são os colegas que estudam teatro na mesma faculdade. Vão fazer um monte de filmes amadores com a capacidade de produzir efeitos especiais. E quando eu falo efeito especial, não é só o sabre de luz e a pistola laser. Se você quer fazer um filme passado no Brasil dos Bandeirantes e dos Tupis, você pode recriar aquele ambiente e tudo mais. Então eu acho que, eu não estou discordando de você não, você fazer o desenho 100% na inteligência artificial, eu acho que vai demorar muito para o troço sair interessante. Agora, quando você puder modificar aquilo que seres humanos estão fazendo, porque aí eu acho que é efeito especial, entende? Sim, sim. E aí a barreira que Hollywood tem e o sujeito com um iPhone e um Samsung de ponta tem, vai começar a diminuir. E aí eu acho que inteligência artificial vai ser interessante. Porque você vai começar a ter uma produção audiovisual realmente interessante. É que nem... Eu vivo brincando com Sinatra cantando Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Nirvana era uma banda que eu ouvia, o Sinatra morreu antes do Nevermind, que é o disco do Nirvana que tem Smells Like Teen Spirit ser lançado, e no entanto aquilo é perfeitinho. É o Sinatra cantando, não é o Kurt Cobain, com arranjos do Nelson Riddle, que era o cara que fazia os arranjos dele lá nos anos 50. Então aquela coisa assim, aquela big band no fundo tal, e ele de crooner lá, e é o Sinatra com aquela voz deliciosa. Você ouve, é igualzinho, que legal, que divertido, e nunca mais você vai ouvir aquele troço na sua vida, porque não é o Sinatra. Pois é. E não é o Sinatra no sentido de... Não é que não seja a voz dele porque é a voz dele. Não é que não sejam os arranjos dele. É que as palavras estão sendo jogadas sem uma intenção que... Por que Sinatra é espetacular e o Bing Crosby é ok? Eu sei que tem um bando de gente que adora Bing Crosby. Não vamos entrar por esse assunto. Você gosta de Bing Crosby, tudo bem. Por que o Sinatra é espetacular e o Dean Martin é ok? Tá ok. Aí concordo com você. Tá certo? Tá certo. Não, tudo bem. Dean Martin, certamente eu desci 4 degraus abaixo do Bing Crosby. Porque Frank Sinatra era um intérprete extraordinário. Ele é uma das raras músicas de velho que eu ouvia quando eu era jovem, era Frank Sinatra. Eu achava Frank Sinatra assim um troço. E as músicas de dor de cotovelo dele, ele tá magoado pra cacete. E as coisas do tipo My Way, ele tá desafiante pra cacete. E é que nem Elis Regina, tem uma coisa ali que é onde uma voz estupenda e teatro se misturam. E você não consegue, sabe, separar aquilo que está sendo cantado. A Elis tinha exatamente essa característica. Aquilo que está sendo cantado
está sendo sentido no âmago pelo intérprete. O Sinatra fazia isso, a Elis Regina fazia isso, você tem alguns intérpretes que fazem isso. O Sinatra da inteligência artificial... Não. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. Talvez você goste mais de Bing Crosby do que Frank Sinatra. Mas a gente deu uma volta do nosso ponto de partida. Eu sei, de fato. Mas De fato. Perdoe, a culpa é minha. Não, tá ótimo. E esse nosso programa não é nariz de santo. Né? Ainda se usa essa expressão, nem sei. Olha que vou te dizer o seguinte, por incrível que pareça, a gente tem um livro. É que eu esqueci de botar ele aqui em cima da mesa. Temos um livro? Ah, temos. Deixa eu pegar ele. Olha aqui. É um mangá dessa vez. Os Gatos do Louvre. Primeiro você tem que explicar por que você mostrou o livro ao contrário, porque a lombada está desse lado. Porque é um mangá? Porque é um mangá. Eu tenho, vou te dizer, tenho de Taiyo Matsumoto, editora JBC. Eu tenho um grande problema com mangá, justamente por causa disso. Eu não gosto de ler nessa direção. E olha que eu adoro história em quadrinho, mas o mangá me atrapalha, eu não... Mas quando eu vi esse livro... É só pensar em hebraico. Mas eu também tenho um grande problema, nunca consegui aprender hebraico exatamente por causa disso. Quando eu vi... Deixa eu explicar que talvez não esteja claro para as pessoas. O nosso alfabeto, a nossa língua, a gente usa um alfabeto fonético que se escreve da esquerda para a direita. Então, por isso mesmo, os livros abrem nesse sentido. Os japoneses publicam da direita para a esquerda. Isso quer dizer que o livro você tem que virar e ler ao contrário. E dentro da página o teu olho também faz o movimento hebraico e árabe inverso. Têm a mesma característica. Hebraico e árabe também são alfabetos fonéticos como o nosso, só que você também lê ao contrário, da direita para a esquerda. Eu estava olhando no outro dia os livros na Amazon. E quando é aquela hora que eu não tenho nada para fazer, eu fico olhando os livros na Amazon. E ele me recomendou esse mangá. Os Gatos do Louvre. Um tema que é caro ao meu coração, gato. Aí eu vi esse desenho da capa, que é um gatinho branco com um olho azul e um olho amarelo. Exatamente igual à minha gata Matilda, vulgo Rata. Eu digo, gente, é a história da Rata. Eu digo, vou ler esse mangá. E você quer saber o quê? É uma delícia de história. O que é a história? É uma história completamente viajante. Há um grupo de gatos que mora no terraço do Louvre, num sótão do Louvre. Isso é factual ou é inventado? É claro que é inventado. Por mais ratos que eles possam ter, eu não acredito que eles corram o risco de ter gatos dentro daquele museu. Mas a história é muito deliciosa. Aquela poltrona Luís XVI. Já pensou os quadros, inclusive? Um velho zelador, um jovem zelador que vai trabalhar no Louvre, encontra esse velho zelador que leva ele até os gatos e ele fica chocado de descobrir que tem gatos no Louvre. E não são quaisquer gatos. Então, o velho vai lá dar comidinha e tal. E aí, quando você vê, à noite, aqueles gatos se transformam em umas criaturas meio humanas. Eles têm umas vidas secretas. E esse gatinho, que é o herói da história, que é o filho da neve, ele é sempre filhote, ele já está com 7 anos, mas ele continua filhote. Por quê? Porque ele consegue fugir para dentro dos quadros. Alguns gatos têm essa capacidade. E quem foge para dentro dos quadros não envelhece. Essas pessoas, gatos, que entram dentro dos quadros, elas conseguem ouvir os quadros, ouvir a voz dos quadros. Aí você descobre que o velho zelador tinha uma irmã. O avô dele já era zelador
no Louvre, o pai também, e ele cresceu no Louvre junto com a irmã, sendo que um dia essa irmã desapareceu. E essa irmã, ele está convencido, desapareceu para dentro de um dos quadros. Esse rapaz, que é o jovem zelador, diz, coitado, está muito velho, né? Trauma da perda da irmã. Mas tem uma moça que é guia, que se interessa por essa história dele. E começa a pesquisar qual seria o quadro em que sua irmã sumiu. E ela começa a ir atrás desse quadro e a tentar descobrir o que aconteceu com essa criança que ouvia as vozes dos quadros. Porque a coisa que o velho zelador pergunta para todo mundo é se ele ouve as vozes dos quadros. Os gatos têm uma vida riquíssima nisso, eles têm as suas implicâncias um com o outro. Tem um gato que quer matar o serrote, que é um gato preto, quer matar esse coitadinho heterocromático aqui. E eu não sei como acaba, por quê? Porque isso é o volume 1. Ah, eu não tenho 2? Eu já mandei vir, agora tem que esperar chegar. Mas eu já aviso a quem se interessar que compre logo os 2. É uma delícia de história. Vou te dizer que é um pouco chato para ler. De fato é. Quem não está acostumado com mangá, não é uma coisa que flua naturalmente. Você tem que fazer... É a minha experiência sempre de... Eu estranho nas primeiras 10 páginas. Exatamente isso, exatamente isso. As primeiras 10 páginas, você lê contrariado, tipo, ai meu Deus, mas que saco custava fazer direito. Eu estou falando fazer direito, né? Mas custava fazer direito. E aí você pega o ritmo, e essa história é muito divertida. É bizarra, mas é muito interessante. As várias histórias que se interpõem... Eu fiquei interessadíssimo. Pois é ótima, é ótima. Essa coisa maluca dos gatos se transformarem em pessoas, não tem porquê, é doido. Mas é ótimo. Tem muitas referências a obras de arte que estão realmente no Louvre. Tem uma pequena aranha, que é uma figura adorável. Olha, adorei. Estou agora esperando ansiosamente chegar ao 2. A chegada do segundo volume. Os Gatos do Louvre. Os Gatos do Louvre, de Taiyo Matsumoto. Vamos ver se a gente descobre quem traduziu. Porque eu não vi essa informação. Aliás, ele tem uma coisa curiosa, esse livro, que ele já te explica. Quando você tenta ler ele à nossa maneira ocidental, ele explica, pare, você está começando a ler o seu mangá pelo lado errado. E aí ele faz um diagramazinho aqui para você saber exatamente como ler. Porque as páginas têm que ser lidas ao contrário. Tem que ser lidas ao contrário. Olha, ele foi traduzido do japonês, mas eu não estou vendo aqui quem traduziu. Não temos essa informação. Eu não encontrei porque não havia. E, curiosamente, é uma edição que é das edições do Louvre. Ah, é? É uma colaboração entre essa editora JBC, a Futurópolis e Louvre Edition, que são as edições do Museu do Louvre. É muito, muito bom. Se vocês têm curiosidade sobre mangá, porque é uma coisa que a gente sempre ouve falar e nem sempre a gente quer se arriscar, a gente não sabe o que é, a gente não pega. Peguem. Esse mangá está particularmente acessível a pessoas que são mangafóbicas ou que nunca se deram ao trabalho de ler um mangá, porque a estranheza dele é muito pequenininha. Os gatos pessoas, os gatos no Louvre, a gente lida bem com isso. É um realismo fantástico ali. E é lindo, é lindo. Cada página dele é uma obra de arte. Que bacana. Você fica perdido em contemplação. E eu fiquei felicíssima de ver
a rata como protagonista de um livro. Eu vou, inclusive, botar uma foto aqui no nosso grupo da rata para vocês verem. Por favor. Como é que ela é parecida com... A gente compartilha, então, com o gatinho dos gatos do Louvre. Nossos espectadores. Portanto, povo, a recomendação de mangá é a primeira recomendação de mangá que eu faço. É verdade. Porque ele é um mangá que pode ser lido até por não leitores de mangá. Vale a pena. Eu fiquei curioso. Pronto. A gente se vê na quinta? Sim. Até quinta-feira. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.